Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artes da Cena. Eu sou Paulo Hamilton e hoje nós vamos conversar sobre Sua Majestade, o diretor de teatro. Quer saber mais? Vamos juntos! De uns tempos para cá, muitas vezes, quando as pessoas vão ao teatro, elas vão ver uma peça de um diretor. Era comum até pouco tempo atrás, e ainda hoje, eu vou ver o Shakespeare do José Celso Martinez Correia, ou eu vou ver o Nelson Rodrigues do Antunes Filho, ou eu vou ver uma peça do Gerald Thomas, que geralmente é escrita por ele mesmo. Enfim, passou a ser recorrente no teatro nós irmos assistir ao trabalho do diretor, muitas vezes mais até do que o trabalho do autor ou do que algum ator que eu queira ver na cena. Mas será que sempre foi assim? Será que esse trabalho, essa função de diretor de teatro sempre existiu? E a resposta é não. Nos mais de 2.500 anos de história do teatro ocidental, o diretor de teatro ou encenador é uma invenção recente, bem recente. Ela aconteceu ali na passagem do século XIX para o século XX. E agora eu vou contar como isso aconteceu para você. Até meados do século XIX, quando um autor escrevia uma peça e ia colocá-la em cena, certas questões como é que eu vou encenar, como vai ser o cenário, qual é o estilo de interpretação do ator para esse texto, eram questões que não eram colocadas. Geralmente se escrevia um texto para ser encenado daquela forma a que todos ali já estavam habituados naquela comunidade naquele tempo. O Shakespeare, por exemplo, quando escrevia as suas peças, ninguém perguntava onde ia acontecer a cena do balcão da Julieta. Aliás, o nome da cena do balcão vem exatamente do fato de que no teatro elisabetano existia um segundo andar que chamavam de balcão e era ali, obviamente, que a Julieta ia contracenar com Romeu, que ficava na parte de baixo. O fantasma, quando surgia, aparecia obviamente de um alçapão que era construído para que personagens desse tipo pudessem aparecer. Da mesma forma, no teatro grego, quando Eurípides vinha lá com os deuses que desciam na cena, ele descia de cima. É o deus ex machina, de máquinas que eram construídas naquela época para esse tipo de efeito. O coro, obviamente, já ia atuar ali no chão, né, no semicírculo ali do anfiteatro, enquanto os atores atuavam de máscara e ficavam no palco ou na esquenê. Não entrava em debate como as coisas iam ser feitas na cena. Esse é um debate que só vai acontecer para valer do final do século XIX para cá. É onde, pela primeira vez, de forma mais efetiva, a gente vai discutir a cena, o como encenar, o como fazer as coisas no teatro. E assim, dessa necessidade, surge o diretor, ou o encenador, que é exatamente essa figura que vai meio que unificar todas as artes englobadas no teatro e vai tentar dar uma significação única, aquela maravilhosa de acordo com o pensamento que ele tem a princípio daquele texto e depois, ao longo do século XX, da própria cena. O século XIX foi um século repleto de mudanças, de transformações no pensamento humano mesmo. A industrialização, a segunda era da industrialização, acompanha uma série de transformações. É no século XIX que aparece o Marx, que vai fazer uma crítica muito profunda ao sistema capitalista. É no século XIX, já quase no século XX, que aparece o Freud, que vai bagunçar toda a psique humana, e também toda a parte da sociologia, pensadores que vão pensar o ser humano como um ser social, o que é uma novidade. O ser humano passa a ser também um ser social, produto das coisas que acontecem na sociedade em torno dele. Ele não é mais aquele sujeito cartesiano, autônomo, penso, logo existo, com a minha mente suprema. Não, eu também sou um ser que depende do lugar onde eu nasci, da classe social que eu nasci, da língua que eu falo. Tudo isso influencia na minha personalidade, no meu ser. Essas coisas todas vão influenciando também o teatro e também a literatura. Surge um movimento no século XIX que é o movimento naturalista. Mas o naturalismo que começa na literatura, e aqui no Brasil a gente pode citar o Aloysio Azevedo e o livro O Cortiço, é um grande exemplo de um romance naturalista, vale a pena ler, é um livro incrível. Essa escola, que na França, por exemplo, tem um expoente chamado Émile Zola, ela vai começar a influenciar o teatro. O próprio Émile Zola escreve um texto, um livro sobre teatro, dizendo como deveria ser o teatro
naturalista. Como seria possível um teatro naturalista? Esses movimentos todos vão se intensificando e os artistas de teatro, pela primeira vez, passam a perceber que a cena é mais do que um texto, é mais do que uma forma só ou um jeito de fazer. Cada elemento da cena, a música, o cenário, o figurino, o texto e até a própria plateia, todos eles, assim como o ator, é claro, todos eles contribuem de alguma maneira para aquilo que a cena quer ou deve dizer. Isso, dessa forma, como está sendo colocado agora no século XIX, final do século XIX, meados do século XIX, é efetivamente uma revolução. E é daí que vai surgir a necessidade desse artista que vai pensar a cena e coordenar todos esses elementos em prol de um sentido único, de uma significação única que seria a obra de arte teatral. Até então, a obra de arte teatral era o texto. A partir de agora, ela vai começar a ser a cena, embora no princípio essa cena seja pensada da melhor forma de dizer ou significar aquele texto. Está um pouco complexo, eu sei, mas a gente vai melhorando. Houve dois precursores, vamos dizer assim, dos diretores modernos. São eles a Companhia dos Meiningen, que foi fundada pelo Dux de Saxe-Meininger, e também Richard Wagner, que fundou a companhia dele, a Companhia de Ópera do Wagner. A Companhia dos Meininger influenciou Stanislavski, Antoine, que eu vou falar deles daqui a pouco, e eles trouxeram algumas inovações para o teatro que se fazia na época. Preciso dizer antes que fizeram um enorme sucesso, apresentaram em vários países. Foi uma companhia muito intensa e depois deixaram escritos sobre a forma que eles trabalhavam e que influenciou muita gente. Eles tinham um grande apreço pelo trabalho do ator, na intenção de acabar com a vedette, com a prima-dona, né? Cada integrante da companhia hoje podia fazer um papel de protagonista e na peça seguinte fazer um papel de figurante. E a palavra figurante aqui tem uma importância incrível, porque para os Meiningen, cada pessoa que aparecia numa cena chamada cena de multidão, com vários atores, onde estava acontecendo, sei lá, um discurso numa praça, por exemplo, e aí tinha uma multidão em cena, eles trabalhavam cada um daqueles integrantes da multidão particularmente, desenvolviam ceninhas, microcenas, cada um deles tinha um objetivo, uma questão, uma coisa a resolver ali. Isso fazia com que a cena ganhasse uma vida como nunca tinha sido antes vista nos palcos da Europa. Esse apuro, essa vontade de unidade que eles tinham, e tinham outras coisas também, era uma novidade que encantou o público da época e, como eu já disse, influenciou muita gente. Wagner também, ali no que seria a Alemanha, acho que ainda estava unificando a Alemanha, não sei agora exatamente a data, se já não unificou a Alemanha, mas enfim, ali onde seria a Alemanha, ele começa a pensar o teatro dele, na verdade ele vai pensar a ópera, ele era também músico, um grande músico. As óperas do Wagner, as músicas do Wagner são tocadas até hoje. Quem conhece o filme Apocalipse Now, tem na famosa cena dos helicópteros a música do Wagner, a Cavalgada das Valquírias, que é de um espetáculo dele. E o Wagner pensou a ópera de uma forma diferente da ópera tradicional, que para ele estava velha e etc. Por exemplo, ele veio com uma grande inovação. Ele apagou a luz da plateia. A plateia, pela primeira vez na história do teatro, ficava no escuro para ressaltar o que acontecia à cena. Até então, a plateia sempre ficava iluminada, primeiro pela luz natural, depois por tochas, ou até mesmo depois pela luz elétrica. Nessa época já tinha luz a gás, e logo em seguida vinha aparecer a luz elétrica, mas a plateia era vista. O Wagner decide colocar a plateia no escuro para que o foco seja a cena. Outra revolução que ele faz é que ele pega a orquestra, que era uma ópera, não se esqueça, e esconde essa orquestra num fosso. Então as pessoas iam assistir as óperas do Wagner, ficavam no escuro, vendo aquele mundo mágico ali dele, e não tinham nem noção exata de onde vinha aquele som que parecia surgir de um mundo encantado. Esses dois precursores do diretor ou do encenador moderno foram muito importantes e influenciaram os que vieram depois. A gente pode falar aqui dos dois fundadores, mas tem outros. Posso citar primeiro o Antoine, que era um francês, e ele vai procurar fazer um teatro
extremamente naturalista, seguindo as ideias do movimento que estava acontecendo naquela época do naturalismo. E ele vai pela primeira vez tirar o cenário pintado. Até então todos os cenários eram pintados, painéis pintados e que se colocava em cena. E ele vai botar objetos reais. O cenário vai adquirir uma tridimensionalidade, porque ele queria colocar a vida em cena. Ele queria colocar a vida como ela é, mas não do Nelson Rodrigues, mas a realidade em cena, a cena natural. Ele chega a montar um espetáculo que foi um escândalo, que chegou a ser quase censurado, onde ele vai se passar num açougue e ele vai pendurar pedaços de carne com sangue de verdade como cenário da cena. Isso era inédito até então. Ele tenta trazer a realidade nua e crua para o teatro. E ele vai inaugurar alguma coisa, talvez inspirada em Wagner, não sei, mas que a gente fala até hoje, que é a chamada quarta parede. Na verdade, ele dizia que o que acontecia na cena tinha que ser tão vivo, tinha que ser a realidade como ela é, e a plateia tinha que apenas testemunhar aquilo ali, como se ela estivesse vendo através de uma quarta parede. Ele chegava a marcar os seus atores de costas para a plateia. Se eles fossem, por exemplo, fazer um jantar em casa, muitos deles ficavam literalmente de costas para a plateia, como se estivesse dentro da casa deles, por exemplo, jantando e um de frente para o outro. Outro grande diretor, assim como Antoine, considerado um dos primeiros encenadores ou diretores, é o nosso glorioso Stanislavski. Obviamente que Stanislavski merece talvez não um, mas 30 episódios aqui, porque o trabalho dele é de um valor inestimável para o teatro até hoje. Mas eu só vou aqui colocar ele, porque ele é um dos diretores, porque ele, além de pensar o trabalho do ator, ele pensava com profundidade, né? Tanto que a obra dele com relação ao trabalho do ator nos influencia até hoje, e futuramente farei episódios aqui sobre isso. Mas hoje eu só estou querendo mostrar para vocês o Stanislavski, diretor, um dos primeiros diretores, né? Um dos mais importantes. E ele, ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo que o Antoine, um pouquinho depois, vai fundar em Moscou o Teatro de Arte de Moscou, onde ele vai procurar estudar e desenvolver o que seria o seu teatro. O que seria o teatro que ele acredita que ele quer mostrar para o mundo. O Stanislavski também vai trabalhar com o naturalismo e com o realismo. Ele acreditava que o palco poderia, de fato, reproduzir todas as instâncias da realidade. Ele também vai fazer incursões pelo simbolismo, que é uma outra escola que um dia ainda vou falar aqui sobre ela, e sobre essa posição simbolismo-naturalismo. Enfim, mas o Stanislavski era um pesquisador da cena completo. E ele vai a princípio, trabalhar com os textos do Chekhov e vai montar os textos do Chekhov, tentando dar a eles tentando ser fiel ao que ele achava que o Chekhov queria dizer, embora o próprio Chekhov fizesse várias críticas, e às vezes em tom bem-humorado, às vezes nem tanto, ao trabalho do Stanislavski, mostrando que, na verdade, o encenador também era um autor. Né? O autor, mesmo que o Stanislavski, como encenador, quisesse ser fiel ao texto do Chekhov, o próprio Chekhov muitas vezes dizia que ele não tinha montado ou escrito aquilo que o Stanislavski tinha colocado em cena. Isso é uma coisa que só pôde acontecer com essa ruptura no século XX, com esse nascimento do encenador e da encenação. Você passa a ter esse artista que vai ser o responsável por pegar um texto, pegar um elenco, pegar um cenógrafo e tentar dar uma concepção a esse trabalho, a essa nova obra que não é mais o texto, mas sim o espetáculo, ou seja, a cena. Ao longo do século XX vão surgir vários encenadores fundamentais que vão torcer, retorcer, pensar e repensar a cena de 1 milhão de maneiras possíveis. A gente, ao longo aqui do canal, vamos falar de vários deles, particularmente do trabalho e da contribuição de cada um. Mas hoje, o que eu queria passar para vocês é essa sementinha, esse entendimento de que o diretor de teatro ou encenador, esse sujeito, esse cara que tem essa função de pensar a cena, é uma invenção moderna. Surge com uma crise do teatro lá do século XIX, com o questionamento de se o teatro seria capaz de colocar em cena o naturalismo e depois o simbolismo, e como resposta a essa crise surge esse personagem, esse novo autor do teatro, o autor da cena, que é o encenador ou o diretor de teatro. E se você gostou do conteúdo aqui do canal, se você gostou desse episódio,
por favor, dá uma força, deixa o seu like, que pra gente é muito, muito importante. Se inscreve aqui no canal, a gente tá precisando de inscrito. Muito importante, compartilha com seus amigos, não guarda conhecimento só pra você. Você gosta das artes da cena, tem interesse nisso, gosta do conteúdo do canal, manda os vídeos pros seus amigos, para que eles também possam acompanhar e vocês podem discutir, conversar, saber melhor desse mundo das artes da cena e assim vocês vão se tornar artistas melhores. E quando isso acontecer, conta aqui pra gente, conta que a gente te ajudou em alguma coisa, seja lá o que for, tá bom? Um abraço.